Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E, novamente, comigo aqui, a gloriosa Josiane Freitas. Bem-vinda, Jo! Fala, galera, Mentes em Foco. Vamos aí para mais um programa hoje, mais um episódio do Mentes em Foco. Bora lá, e hoje o programa tá fervendo. Estamos aqui com o nosso amigo Thiago Lima. Bem-vindo, Thiago. Obrigado por estar aqui conosco. Fala, meus queridos, beleza? Meu Deus, eu até assustei agora. Fala que não sei o que lá. Já anima o povo aí, ó. Sai da cadeira, sai do chão! Podcaster tem isso, né? A gente tem que começar gritando, né? Dá um álibi aí que a audiência sobe, vai, polemiza. Não, mas, cara, é um prazer aqui estar com vocês. Gostei muito do convite, né? E tô muito feliz de participar aqui do Mentes em Foco. Eu sou o Thiago Lima, sou podcaster em tempo integral, apesar de não trabalhar em apenas um podcast, né? Sonho de consumo é ser podcaster. O pessoal deve te abarrotar nas redes sociais e perguntas desse tipo, né? Olha, será que eu consigo viver de podcast? É possível viver do meu sonho? Ou eu tenho que trabalhar e às vezes gravar um podcast? Dá pra viver disso? Então você é a prova disso? Cara, eu sou a prova que dá, porém talvez eu seja mais a exceção que comprova a regra do que a regra. Fato. Conta aí pro pessoal que talvez alguns conheçam até a sua voz, mas não estejam acostumados com o seu rosto. Sim. Quem é o Thiago Lima? De onde veio? Pra onde vai? Né? Quais são seus hábitos? Do que ele gosta? Olha aí, gostei. Vamos lá. Tá bem Tia Calma. Bem Tia Calma, então. Conta quem é o tal do Tia Calma. Bora lá. Bom, eu sou formado em design pela SPM, porém não exerço mais hoje em dia. Às vezes ainda pego, né, algumas coisinhas para fazer, mas hoje, como eu contei, né, eu vivo basicamente de podcasts. Então eu tenho o Tia Calma, que é meu projeto autoral, que eu costumo dizer que é um podcast com pitadas de audiodrama e storytelling, onde eu faço reflexões sobre as coisas que a gente chama de simples, né, na vida, mas que na verdade tem uma complexidade que a gente só vai conseguir compreender quando a gente se permitir fazer uma jornada em busca do nosso eu interior. Fato. A gente olha muito pra fora, resolve todos os problemas do mundo, mas não resolve dentro da gente, né? Não resolve a nossa cabeça. Nossa, Jo, eu tô ouvindo o Thiago falar, parece que eu tô conversando com você. É Tia Calma ou é prosa sem filtro? Eu sinto um remake aqui do Prosa Sem Filtro surgindo, viu? Essa reflexão da coisa simples que fica complexa é bem Josiane Freitas. Não, eu sou simples. É você que tá complicando. É que você complica às vezes. E o Tia Calma é autoral, é seu? É meu. Seu programa. Isso, é meu projeto Onde autoral. o pessoal te encontra? Cara, tá nos principais agregadores de podcast, né? Spotify. O segundo maior que tem nas estatísticas é a Alexa. Eu achei isso muito interessante. Como assim, Alexa? Pois é, o Ela pessoal... te ouve, é isso? O pessoal fala, Alexa, toca Tia Calma. E ela toca. Vai ver, é por isso, né? Alexa, eu preciso me acalmar, né? Da hora. Puxa, eu não sei. E fora isso, quais são os seus outros projetos de podcast? Então, eu trabalho na Sul América também com as frentes de podcasts corporativos, né? Os podcasts voltados para dentro da empresa. Então são podcasts exclusivamente para o público interno, para os colaboradores, empregados, ou chame de como você quiser chamar, que tivemos um programa aqui com o Fábio Câmara muito interessante discutindo o tema, né? Como que a gente chama esse pessoal? Então, olha só, quem está nos ouvindo aqui, né? Que o nosso público aí também, nós temos bastante pessoas do corporativo. Então, Sim. Se você quer saber como é que se você tem uma ideia aí, né? Quero levar um podcast para dentro da minha empresa, ou se você não tinha pensado sobre isso ainda, existe a possibilidade de ter um podcast corporativo. Sim. Como é isso? Cara, é uma delícia, porque eu sou apaixonado por podcast, não só por fazer, produzir, mas por escutar também, né? Então, foi um hobby que nasceu na minha vida, apareceu num momento que eu tava buscando sobre outro hobby, né? Sobre cervejas, que depois, enfim, tem uma história toda aí. De cerveja você foi pra podcast, é isso? Você começou a beber e começou a ouvir daí? Ao invés de ouvir aquele sertanejão sofrência, você foi ouvir podcast, é isso? Exato. Um vício puxa o outro. E aí, cara, é muito gostoso, assim, trabalhar com isso hoje profissionalmente, sabe? Então, eu trabalho com aquilo que eu gosto, né? Na Sul América, lógico, a gente tem um formato, a gente tem uma linha editorial, a gente tem diversas coisas. Então, eu jogo ali conforme as regras para fazer aquilo
da forma como a empresa se comunica com os colaboradores. Certo. No meu projeto autoral, aí é Thiaguinho fora da caixa. Livre-arbítrio. Aí eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, né? Então é onde eu me permito ser mais criativo, né? Então, de um lado, eu tô ganhando dinheiro para fazer podcast para uma empresa. Lógico, não é a única coisa que eu faço lá, mas é o que acaba tomando a maior parte do meu tempo, né? Então, eu produzo para dentro da empresa conforme ela se comunica, e do outro lado, eu faço aquilo que me dá prazer, né? Então, hoje o Tia Calma, ele não paga minhas contas. A Sul América paga. Mas no Tia Calma eu tenho o prazer de entregar aquilo que eu quero. Rigorosamente, assim, livre, né? Para fazer o que você quer, debater o que você quer. No caso, Sul América, podcast corporativo. Como é que é? É um programa semanal, quinzenal? Como é que é um quadro? Como é que é essa questão? Certo. Hoje a gente tem 5 frentes de podcast dentro da Sul América. A gente tem a frente de transformação digital, que é a que eu apresento. A gente tem a frente da garagem de inovação, que fala sobre assuntos de inovação. A gente tem a frente de Customer Experience, que fala da jornada do cliente. A gente tem a frente de cultura, que fala, né, cultura, RH, pessoas. E a gente tem uma newsletter quinzenal. Certo. Então, todos esses programas, com exceção da newsletter, é uma vez por semana, a gente intercala eles. Então, certo. Essa semana é papo de transformação, a outra é papo de garagem, e assim vai. E a cada 15 dias, a gente solta essa news da transformação também. E os programas têm nomes específicos? Sim. Está tudo dentro de um formato só? Que programa que vocês utilizam para divulgar isso internamente? Como é que é? Então, a gente chama essa iniciativa de podcasts internos de SulaCast, não é muito criativo, mas faz todo sentido, né? E aí cada programa desse tem o seu nome, né? Então, o de transformação digital é o Papo de Transformação, também não são muito criativos. Papo de Transformação, okay. O da Garagem de Inovação é o Papo de Garagem. Papo de Garagem. O de CX é o Papo de CX, okay. e o de Cultura Papo de Cultura. Papo de Cultura, exatamente. E aí, a news da transformação digital não é papo de news. Ufa. me pegou desprevenido agora. Exato, mas aí também é outro nome super criativo, que é o TransformaCast. Ok. Justo. Vocês já estão praticamente pegando todas as derivações com cast possível e já estão patenteando elas. Exato, né? Exato. Porque assim, se o podcast não tiver nem pod nem cast no nome, tá errado. Não é um podcast, é alguma outra coisa. Então, é uma audiogravação. O nosso não é, então. Muda esse nome aqui para Mentescast, alguma coisa assim, Focuscast. O Tia Calma também não é um podcast, entendeu? É muito mais aqui. Então, tá fugindo da regra, Muito bom. E como que é isso? É fechado só pro time Sul América? Como é que fica isso para acesso para eles? Isso. Hoje a gente só trabalha com podcast interno dentro da companhia. As pessoas acessam através do e-mail que elas recebem da comunicação interna ou dos reforços que a gente faz no nosso time do Escritório da Transformação Digital. E aí elas acessam uma ferramenta com um link exclusivo para escutar, né? E elas podem ouvir a qualquer momento através daquele link. São quantos colaboradores? Porque a Sul América é uma empresa grande, né? Um case de sucesso bacana para podcast. Sim. Até a venda da nossa parte de auto para a Allianz tinham 5.200 funcionários, né? Após essa venda, eu acredito que a gente deve estar em torno de uns 3.700 funcionários. E a audiência, vocês percebem? Ela é legal? O pessoal curte? Eles comentam? Vocês recebem feedbacks do pessoal falando, tá legal, curtiu o programa? Como é que é? Cara, bem interessante, assim, o nosso foco principal hoje é a gente atingir a vice-presidência de tecnologia e inovação. Pensei que ele ia falar que meu principal foco é assumir a vice-presidência. Alô, vice-presidente, cuida, fica esperto aí. Aí, Antunes. Fica esperto, cara, segura a cadeira aí. Que isso. Nosso foco é atingir esse público da nossa vice-presidência, né? Lógico que a gente acaba atingindo pessoas fora também da nossa vice-presidência, mas a nossa comunicação é dirigida para eles, né? Então, eu já me perdi na pergunta. O Ivan tirou. Eu tinha que fazer uma piadinha sem graça, né? Não, basicamente, eu queria saber se a audiência é legal, se vocês sentem que o pessoal dá feedback, se eles curtem o programa. Sim. Então, hoje eu acredito que se a gente não atinge 100% desse público, tá muito próximo disso, porque acontece, né? Audiência, hein? Sim. As pessoas, eventualmente, né, chega gente, sai gente, e aí até atualizar uma lista
A gente leva um tempinho, mas acredito que a gente está próximo de 100% se não for 100%, né? E a gente recebe feedbacks. Tem tanto na própria ferramenta você consegue deixar comentário, curtida, ou mesmo pegar o link e mandar para um outro colaborador da Sul América que por aventura não tenha visto o e-mail, alguma coisa assim. E a gente também tem formulários de feedback, né? Então, cada episódio tem o seu próprio formulário de feedback, que a pessoa pode apontar diversos pontos dentro daquele programa, que ela gostou, não gostou, comentários que ela quer fazer sobre e tal. E a gente sempre deixa claro que toda a informação é anônima, né? Se a pessoa quiser não, né? Permitir que a gente entre em contato com ela, de repente, para fazer um focus group, alguma coisa assim, tem uma questão específica que ela responde escrevendo o e-mail dela. Então, a gente não coleta o e-mail antes. Lógico, tem um sistema que só entra quem tem e-mail Sul América, né? Okay. Óbvio. Mas, por favor. Mas a gente só vai captar o e-mail daquela pessoa se ela disser, eu estritamente quero participar de um focus group para entender mais, né? Então, isso garante que a gente tenha opiniões isentas, né? Porque as pessoas podem ter total liberdade de falar, cara, achei esse programa horroroso, o Thiago é um péssimo host, sabe? Não tem problema. Fora, Thiago. Pode ter um cancelamento interno, é isso? Pode. Eu vou ficar triste? Vou ficar triste, mas eu também vou ficar feliz de saber que as pessoas estão ali ouvindo, pelo menos, né? Porque para ter uma opinião precisa ouvir, né? Então, exato. De alguma forma a gente tá entregando. De alguma forma eu fui ouvido, né? Eu me odeio, mas fale de mim. E como que é, assim, você percebe quais são os assuntos porque eu acredito que com essas informações que você vai coletando, você vai conseguindo ter quase que o perfil ali das pessoas que ouvem mais, que tipo de comunicação que eles gostam e tudo mais. Como é que você sabe, assim, fala assim, ó, este é um bom conteúdo? Eu acho que bom conteúdo a gente consegue analisar de diversas formas, né? Eu acho que um bom conteúdo é aquele que, antes de tudo, você sente prazer e orgulho de ter entregue aquilo, né? Se você não tá feliz com o que você tá entregando, muito provavelmente mais ninguém vai estar gostando daquilo. A primeira audiência é a sua, né? Exato. Então você tem que estar sentindo orgulho daquilo que você tá fazendo. Só que a gente é muito fácil de agradar, né? A gente sabe do que a gente gosta, né? Mas você vai falando do que eu gosto, né? Exato, né? Então, não basta parar por aí, né? Você sentiu orgulho do seu trabalho? Legal. Aí agora você precisa entender se as pessoas também estão gostando. Então, chega esses feedbacks dos nossos ouvintes e aí você vai entendendo se você está atingindo aquilo. Eu não sou um cara que acredita muito em números, assim, preciso ter não sei quantos milhões de ouvintes. NPS ali. Eu acho que o NPS ele tem o seu valor, né? Ele tem o seu valor até para você... De alguma forma, você precisa ter uma escala matemática para entender como que as coisas estão indo. Mas eu acho que ele sozinho não diz muita coisa. Ele é só um farol. Mas quando você começa a receber os feedbacks, então a pessoa fala, putz, cara, eu gostei disso daqui, me conectei com esse assunto, gostei dessa informação, isso daqui mudou meu dia, eu concordo com você, ou eu discordo de você, já é um termômetro para você entendendo se aquilo que você está entregando faz sentido, né? E isso então, veja só, ouvintes, Mentes em Foco, né? Comentem, curtam, compartilhem, engajem com o nosso conteúdo, porque só assim nós vamos saber se nós estamos fazendo conteúdo bom pra vocês, porque gostar a gente já gosta, né, Ivan? Somos absolutamente suspeitos pra falar disso. Então, a primeira parte aqui nós já cumprimos, agora precisamos cumprir a segunda parte, e aí nós precisamos de vocês para essa segunda parte. Thiago, e por que podcast? Porque, assim, pensando no caso Sul América, depois vamos abrir isso pro geral sociedade. Tá bom. Mas assim, são tantas mídias possíveis, né? Pensa, primeiro internamente, eu posso usar e-mail marketing, o famoso cartazão da firma ali no corredor, com informação pendurada, ainda existe isso, né? Por aquilo que pareça, ainda existe e dá resultado. Vídeo no YouTube, enfim, tem vários canais possíveis. E aí agora você tem essa outra opção de mídia, podcast. Por que você acha que ela é legal? O que ela acrescenta? No que ela é melhor que outros canais, quando ela não é a melhor opção? Certo. Eu acho que o podcast ele é uma mídia muito bacana para você trabalhar assuntos que são densos e que você pode explorar por bastante tempo, né? Então, é muito comum a gente ver programas aí que passam de 1 hora. Hoje tem uns programas loucos que chegam a 4 horas, mas aí não sei se é para todo mundo. Aí é outro nível, né? Não sei se é para todo mundo. Né? Inclusive, aí você precisa ter uma mudança no hábito de consumo tal para acompanhar isso. Mas é normal a gente ter programas de 1 hora, né? Hoje em dia,
até tem outros programas mais curtos, né? 5 minutos, 20 minutos, meia hora e tal. Mas aí também isso vai depender do formato, de como que você quer comunicar, enfim, né? Aí vai toda uma estratégia por trás, né? Mas por que funciona bem com programas que são mais densos, às vezes até mais técnicos e que você pode prender a atenção das pessoas, né? Porque não tem absolutamente nada entre o ouvido da pessoa e o cérebro. Então a sua mensagem, ela tá chegando direto na cabeça da pessoa. E se ela tá fazendo qualquer atividade que seja uma atividade repetitiva ou que ela não precisa de foco total, ela consegue prestar atenção naquilo que ela tá ouvindo enquanto executa essa atividade. Eu adoro ouvir podcast correndo. Sim, maravilhoso. Também faço isso muito, lavando louça, às vezes até tomando banho, eu ponho lá a caixinha, ela tem caixinha que pode molhar, né? Boto daí, lá. Pô, você tá, né? E aí você vai embora, né? A água que corre, porque realmente é muito legal. Aí meio ambiente que fala, né? Corta essa parte, pula o Greenpeace batendo na porta daqui a pouco. Tá vendo? Por isso que tem os programas de 5 minutos. Pra gastar pouco pra quem ouve tomando banho. Gostei. Boa. Aí, Sabesp. Patrocina nós aí, ó. Inclusive tá aí, a Sabesp podia fazer uns podcasts de 5 minutos. Uma boa ideia. Ó, se você... Faça contato conosco. Se você ouviu mais do que um episódio, tá errado. Isso. E aliás, aviso, esse não é um programa pra ser ouvido no banho. Ele passa de 5 minutos. Mas nós temos o Prosa que dá pra fazer ouvir no banho. Ouça o Prosa Sem Filtro tomando banho e na sua corrida, lavando louça, limpando a casa, seja lá o que estiver fazendo, ouça a nossa voz. Ela vai agregar muito pro seu momento. Mentes em Foco. Você que tá jantando com a esposa, jantar romântico, coloca o Mentes em Foco, ela vai adorar ouvir a gente batendo um papo enquanto ela janta com você macarronada. Acende as velhinhas, né? Isso, não tem nada mais romântico que o Mentes em Foco. Imagina. É só coraçãozinho. O podcast é um novo mercado? Então você... Peraí que ele não fechou minha pergunta. Tá bom. Desculpa. Mas guarda, não tá perde, bom. não perde. Tá Sim, e aí, no que ele é bom? E no que ele não é tão bom? Quando que o podcast não é a melhor alternativa? O podcast, ele demanda muito da cultura das pessoas. Pelo amor de Deus, gente, não entenda a cultura errada. Se você não gosta de podcast, você é inculto. Peso pra sociedade. Mas assim, de desenvolver uma cultura de consumo dessa mídia, né? Então, hoje ele está muito em voga, principalmente depois das grandes aquisições da Globo, da entrada forte da Globo, das aquisições grandes que o Spotify fez. A mídia cresceu muito, né? Ganhou muita relevância. E com isso ela trouxe muitos ouvintes que não estavam acostumados a ouvir podcast. Só que eu não vou falar o nome do programa da Globo aqui, porque a Globo não fala o nome do programa dos outros na programação dela se não pagar. Então não pagou, a Globo não vai ter o seu programa divulgado aqui no nosso. Pronto, falei. Muito bom. Então, isso trouxe uma onda de pessoas que não estavam acostumadas com a mídia. E aí, cara, é isso. Você vê um podcast de 1 hora, você já assusta, né? Porque os programas na televisão têm 20 minutos, meia hora, né? Então, já parece maior do que você estaria esperando. E aí, quando você vê uns programas loucos, assim, de 4, 5 horas, você fala, gente, as pessoas não fazem nada da vida, só ficam escutando isso. Não é um programa, é uma maratona, né? Maratona daquele dia. Então, você precisa estabelecer essa cultura de consumo se você quiser trabalhar um programa grande, né? Se você quer trabalhar um programa pequeno, qual que é a questão? Você não consegue aprofundar muito no assunto. Você precisa falar rápido, né? E aí, se você faz uma série de programas curtos, né, para tentar aprofundar, as pessoas não vão ouvir a série inteira, talvez elas não ouçam na sequência, e aí a sua informação vai ficar perdida também. Faz sentido. Então, se você precisa ter, por exemplo, um apoio visual para mostrar alguma coisa de forma clara, as pessoas precisam ver como funciona, o podcast não é a mídia para isso. Eu ia te falar sobre isso, sabe? Essas coisas, essa febre, né, de infoproduto e tudo mais que a gente tem vivido. E aí tenho pensado no processo, né? Por que não pode curso, né? Então, usar essa questão de trazer, porque aí eu tô fazendo um curso, mas eu consigo fazer ele em qualquer momento, em qualquer situação, porque eu não tô precisando do visual. Exatamente. Mas como você falou, assim, essa questão de criar a imagem, pensar e tudo mais, quando você vai pensar no podcurso, ele tem que ser muito bem estruturado para que a pessoa consiga visualizar mentalmente aquilo que você está querendo trazer para ele de conteúdo. Né? Tem que imaginar aquilo, né? Imaginar. Então, assim, eu particularmente acho que é o meu projeto.
para 2022. Já ficou. Lançaram um podcurso. Comprei seu projeto. Lançaram um podcurso aí, porque como, né, sou do processo aí do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, então eu entendo que são assuntos que cabe muito cabe num podcurso, entendeu? E olha que legal, se você quer estimular a criação dessa imagem mental no seu ouvinte, tem diversas formas de você fazer isso, né? Você pode, obviamente, brincar com o áudio, fazendo ali um audiodrama e tal, né? Ou, como eu tento fazer um pouquinho no Te Acalma, mas você pode fazer algo, por exemplo, uma meditação guiada, onde você vai dando as instruções para que a pessoa crie a imagem mental na cabeça dela, né? Então tem diversas formas de você atingir o mesmo propósito e ainda assim manter a atenção e o foco da pessoa dentro do seu conteúdo. Eu acho interessante que o podcast, ele é muito acessível e dá voz para as pessoas, né? Porque a gente teve um processo forte com o YouTube, agora acho que o TikTok fez isso explodir, qualquer um produz vídeo com muita facilidade, divulga seu conteúdo. E podcast, ele é acessível. Qualquer pessoa, teoricamente, pode gravar. Às vezes não vai começar com o melhor microfone, com a melhor câmera, mas ele consegue começar o programa dele. Assim, como que você vê a questão, assim, a pessoa tem essa ideia, eu queria ter um podcast, daí para ação, o que ela precisa pensar, os primeiros passos dela? Eu acho que a primeira coisa, na verdade, é você entender o que você quer com aquele podcast. Antes de pensar em comprar microfone, qualquer coisa, é entender o que você quer com aquilo. Esse projeto é um projeto seu de hobby, para você fazer no seu tempo livre, só para você colocar a sua ideia no mundo, sem pretensão? Cara, pega o seu celular, fonezinho de ouvido, grava, e aí de repente você nem precisa editar esses primeiros, né? Vai até para você ir aprendendo a lidar com a mídia, entender como é que ela funciona. Mas agora, eu sou uma marca, eu tenho uma pretensão comercial com isso, seja comercial para vendas ou seja interno para treinamento, enfim, para cultura, o que quer que seja. Então eu não posso começar de qualquer jeito, né? Porque, afinal de contas, toda a comunicação de uma empresa, ela precisa estar alinhada. E ela precisa seguir um padrão, inclusive de qualidade. Então uma empresa não pode começar gravando o podcast no celular, né? Aquele pequeno teste amador ali. Exato. Assim, acho que um piloto que talvez você nem coloque para o público, mas de repente para fazer uma prova de conceito, apresentar para um comitê executivo, alguma coisa assim, legal. Faz sentido. Vale a pena, faz sentido, né? Vamos só mostrar aqui como é que funciona, porque muitas pessoas nem sabem o que é um podcast, nunca viu. Tem gente que ainda hoje não sabe o que é um podcast. Interessante isso. Tem muita gente. Porque assim, hoje tá muito mais fácil você consumir um podcast, né? Hoje o Spotify tem o podcast, né? Tem muito podcast no YouTube, então são ferramentas que as pessoas acabam usando no dia a dia e encontraram aquilo. Mas até pouco tempo atrás, não era tão fácil, assim. Você tinha que ter um programa específico que era um agregador de podcast. Verdade. Às vezes você tinha que caçar o feed RSS, porque não estava no programa que você usa, adicionar ele na mão. Então, assim, era um pouco mais... Tinha uma barreira de entrada, né? Sim. Hoje não, hoje está muito mais simplificado. Só que ainda assim, a gente tem pessoas que não são nativas digitais. Então, pessoas que não estão acostumadas a abrir o Spotify todo dia, assistir vídeos no YouTube, etc e tal. Então, essas pessoas não têm tanto acesso a essa mídia. Eu acho interessante, não sei se você vai validar a minha ideia ou glosar. Eu sou especialista, mas assim, antes o podcast, quando ele começou, ele era tipicamente um programa de áudio, por essência, programa de áudio. E aí me parecia que era o conceito de formato, né? Programas em formato somente de áudio. Mais recentemente eu tenho observado que os podcasts foram para o YouTube, como é o nosso caso, e os cortes, principalmente, têm tido uma explosão de visualização tão forte que assim, me parece que não é um conceito de mídia, não, é um conceito de programa, formato, né? Entrevista, bate-papo, isso tem crescido muito. Faz sentido isso para você? Aí tem várias abordagens que a gente pode levar. Faça todas elas, o programa é seu. Tranquilo. Esse é o episódio mais longo do Menino Informa. Bora lá, mas pede outra porção de batata aí. Você sabe que todo podcast que eu vou acaba sendo o maior, né? Porque eu adoro falar. Mas vamos lá. Será que tem alguma coisa a ver? Por isso que você é um podcaster? Provavelmente. Mas vamos lá. Quando o podcast nasceu, ele nasceu como nasceram os blogs, né? Ele inclusive era chamado de audiolog no começo, né? Audiolog? Audiolog. Então, você pegava o seu microfonezinho clone pedestal, né? E gravava ali o seu áudio e você publicava isso na internet, né?
Foi assim que começou o conceito de podcast, então? Foi interessante. Foi a partir daí. Que legal. Tem um VJ da MTV americana, se não me engano, chamado Alan Turing? E agora? Bom, gente, tem um monte de matéria aí na internet sobre a história do podcast. Pesquisa no Google. Que ele percebeu que uma atualização que rolou no iTunes permitia que o iTunes lesse RSS. RSS, ela é uma ferramenta, ele é um protocolo. Lá vamos na parte técnica. Lá. Ele é um protocolo onde você consegue entregar atualizações no começo dos seus blogs, né? Mas isso serve para notícias, serve para um monte de coisa, né? E ele tem algumas tags que você consegue configurar. E aí ele percebeu que, configurando corretamente as tags, o iTunes conseguia puxar esses audiologs. E aí, com o iTunes puxando os audiologs, ele conseguia imputar isso dentro do iPod dele, né? E aí ouvir em qualquer lugar. Então foi daí que nasceu o podcast. Foi com o feed RSS 2, que aceitava mídia, o 1 não aceitava ainda, que ele conseguiu entregar, então, os programas nos iPods, né? Então, assim, começou em áudio, primeiro pelo audiolog, e segundo porque a internet naquela época era muito, muito limitada, né? Era a discadona ali, né? Fazer aqueles barulhinhos para conectar 28 kps lá por... Eu acho que a gente já tinha banda larga, mas era aquela banda larga muito inicial, assim, 1 mega, né? Um negócio muito, muito fraco comparado com hoje em dia, né? Então não dava conta de você passar um programa de vídeo, né? Mesmo que naquela época a gente também usava resoluções menores, né? Ainda assim, os programas eram muito mais pesados quando envolvia vídeo, né? Então, por isso se popularizou o podcast em áudio. Porém, desde o princípio, era possível transmitir vídeo. Porque a própria ferramenta, né, o próprio protocolo RSS2, ele aceita qualquer tipo de mídia. Então, assim como ele aceitava foto, que aí você poderia, então, por exemplo, ler as matérias e ver as fotos da matéria através de um leitor de RSS, ao invés de você ficar acessando todos os sites todos os dias, através de um leitor você conseguia ter essa visualização completa, sem, com a curadoria que você fez, né, que você queria aqueles sites, você também conseguia entregar outros tipos de mídia, entre eles vídeo e áudio, né? Mas aí, por essa especificidade do peso do arquivo, não era tão comum transmitir vídeo, mas já existia. Aí a gente vai para um momento onde o YouTube tem uma explosão, né? Fica muito grande no Brasil, a gente começa a ter profissionais que são... Agora os YouTubers são considerados profissionais, Exato. né? Eles ganham dinheiro, vivem daquilo. E isso começa a chamar a atenção das pessoas, né? Assim, sempre teve programa de YouTube onde uma pessoa entrevista a outra. Por que não era chamado de podcast antes? Por que agora é? Não tinha parado pra pensar nisso. Por quê? Então, essa é uma grande questão. Por quê? O que eu acredito como houve uma popularização da mídia podcast, e a maioria dos programas que tem hoje são programas de entrevista, ou que a maioria que tinha até então, né? Hoje a gente tem uma difusão maior de formatos, né? Mas como a gente tinha muito programa de entrevista, a pessoa falou, isso daqui que é uma entrevista, eu chamo e tá na internet, eu chamo de podcast. Só que assim, se você for pegar a parte técnica, e eu nem me prendo a ela, não sou o cara que defende que, sou purista, sabe? Não. Mas se você pegar a parte técnica, um podcast ele teria que ter um feed RSS. Então você teria que entregar ele para os agregadores de podcast para você poder ouvir ele a qualquer momento, né? A ideia, e aí se a gente entrar na nomenclatura, né, o pod, o cast, né, playable on demand, e aí cast do broadcast, né? Então você faz uma transmissão que você pode ouvir a qualquer momento, né? Essa seria ouvir, consumir, assistir, né? Depende da mídia, a qualquer momento. E aí, se você não tem esse feed, então não é exatamente isso. O YouTube eu posso assistir quando eu quiser. Pode assistir quando você quiser. Mas a não ser que você esteja fazendo algo que não está de acordo com a política do próprio YouTube, você não pode baixar aquele vídeo. Então você não pode assistir. Quer dizer, hoje o próprio aplicativo do YouTube permite que você baixe para assistir offline, né? Mas aí, se eu não me engano, também você tem que pagar o YouTube conta Premium. Paga, Tem um programinha beta deles lá, YouTube alguma coisa, um Go, assim, que até deixa você baixar alguns vídeos, não são todos. Tá?
Então aí você mata uma parte dessa mídia. Só que é isso, né? Hoje a gente está muito conectado, né? Celulares, 4G, chegando a 5G agora, com velocidades mais rápidas até do que a gente encontra na internet fixa e disponível a todo momento. Hoje é barato, eu sei que não é todo mundo que tem acesso, pelo amor de Deus, não me entendo errado, mas comparado com o que era antes, hoje muito mais acessível, né? Então, será que eu ainda tenho que ter esse preciosismo com o termo de eu preciso baixar um arquivo através de um feed RSS, isso é considerado um podcast? Não sei, acho que não. Mas aí como é que eu diferencio o seu programa que é de entrevista do meu que é reflexão, que é um monólogo, que tem um audiodrama por trás? Ele tá dizendo que a gente não tem audiodrama? Não. A gente tem drama também, o pessoal chora aqui com a gente. O programa é emocionante. Não, eu quero dizer... audiodrama você já é dramático por si só. Minha vida é um drama. Não, mas audiodrama, o conceito de audiodrama é como eram as radionovelas antigamente, né? Então você cria um cenário dentro da mente da pessoa através dos áudios que você está colocando, né? Então, se você pega, por exemplo, o episódio 2, onde eu falo sobre minha experiência com culinária, a introdução do episódio, eu coloco você dentro de uma casa no interior que está acontecendo uma festa, que as pessoas estão se reunindo na cozinha para cozinhar e fazer acontecer. E aí você vai ouvindo todos os sons acontecendo e você fica imerso naquela conversa, né? Então, bem, como você disse, estilo como se fosse aquelas telenovelas, né? Usando os diversos recursos de áudio para imergir, não sei se existe essa palavra, né? Mas criar uma imersão para a pessoa, né? Isso. Então o podcast é um novo mercado. É isso que eu ia perguntar. É modinha ou é para ficar? O podcast já tem mais de 10 anos, né? Então, acho que... É para ficar. Já ficou. Já é. E você tem uma expectativa assim, qual que é o futuro dos podcasts? Eu acho que as pessoas elas vão cada vez mais consumir podcast, sim. A gente vai ter uma profusão de novos formatos. A gente já tem mais formatos hoje do que tinha antigamente, mas eu acho que a gente ainda tem muito campo para explorar. Coisas que a gente nem imagina. Não é possível de imaginar hoje, porque alguém ainda não colocou em prática. E eu acho que vai ser, cara, quase como música mesmo, assim. Quantas bandas tem hoje? Nossa, não sei. Segundo um dos últimos relatórios do Spotify, se eu não me engano, são lançadas 60 mil músicas por dia na plataforma. 60 mil músicas por dia? Eita. Exato. Quais são as principais plataformas para podcast? Você tá falando aqui de YouTube, Spotify, mas além disso? Deezer. Hoje, inegavelmente, o Spotify ele é o maior, ele passou a Apple já. Né? O Spotify é o maior. Ele é o maior, ele passou a Apple. A Apple era a detentora do título, né, de maior até então. Muito por conta de ter nascido lá, mas também por conta dos próprios iPhones já virem, né, com o aplicativo padrão nativo da Apple. Apesar de que muitas vezes ficava escondido aquele iconezinho roxo que ninguém usava pra nada, não sabia o que era. Aquilo era um agregador de podcast. Isso, exatamente. Só que a própria Apple nunca teve um investimento muito grande nessa área de podcasts. Como ela era pioneira e estava na liderança, ela se sentiu confortável, né? E aí quando entraram grandes players como o Spotify e tomaram o mercado, aí agora ela está começando a se mexer. Então ela tá fazendo lançamentos também voltados não só para quem escuta, mas para quem produz podcasts, para que ela, enfim, volte a tomar a liderança, né? Mas ainda o Spotify está com um investimento muito grande, né? Então a gente tem o Spotify, tem a Apple, o Deezer, né? A gente tem a Amazon com a Alexa, principalmente, porque são caixinhas, né? São caixinhas de som. E aí você pode pedir para ela tocar, então ela toca os podcasts também. A gente tem Castbox, a gente tem Podcast Addict, a gente tem Radio Republic, eu sempre me enrolo para falar. Radio Republic, a gente tem, enfim, uma infinidade. O YouTube é considerado um canal para podcast? Eu acho que hoje o YouTube ele é um auxiliar. Eu não vejo ele como principal ainda. E aquele programa que saiu há uns meses atrás, que só quem tinha iPhone podia... Clubhouse? Existe ainda? Porque aquele negócio virou uma febre, todo mundo falava... Eu quase queria comprar um iPhone só para ter, porque eu me sentia um excluído.
E agora o pessoal não fala, mas ainda está em alta. Porque uma coisa é olhar para nossa bolha, que outra coisa é pensar o aplicativo de uma forma global. Tem. Vai ter alguma coisa hoje disso, né? Vi alguma coisa rolando aqui. Decretaram falência? O Clubhouse hoje ele é aberto para Android também. Ah, tem para Android agora? Tem, agora Pronto, tem. acabou minha exclusão, José. Pronto. Inclusão. Acho que uns 2 ou 3 meses atrás eles lançaram a versão para Android também. Só que aí qual que é a questão? Eu acho que foi um lance muito de nicho, muito de bolha. Ele ganhou muita mídia, porque tinham pessoas famosas lá dentro, que, óbvio, fazia parte da estratégia de lançamento do aplicativo trazer essas pessoas para lá. Então, obviamente, essas pessoas receberam para estar ali fazendo aquelas coisas, e aí isso ganha relevância, porque, nossa, de repente muito rápido, né? De repente eu estou numa sala onde o Jay-Z está falando. Claro que eu quero estar nessa sala onde o Jay-Z está falando, né? Qual que é esse aplicativo? Podendo falar com ele também, né? Exato. Então, isso causou um boom muito grande, só que quando você limita a maior plataforma de smartphones do mundo, você limita também o seu público. E aí, Android. Exato. Só que aí tem uma série de questões que a gente poderia entrar aqui sobre tecnicalidade de aplicativos e etc e tal, e por que o lançamento aconteceu no iPhone. E, inclusive, um dos motivos é exatamente para limitar o acesso das pessoas, porque quando você está começando uma startup, uma das coisas mais caras para você é banda. Então, como que você ia aguentar muita gente acessando ao mesmo tempo o seu aplicativo no ar? Né? Transmitindo áudio, que também não é um negócio que é exatamente leve, né? Um áudio de boa qualidade. E saiu na UOL hoje, aí, né, o pessoal não vai estar vendo, é atemporal, né, mas saiu na UOL aí que o Clubhouse está lançando replay de conversas e compartilhando clipes. Ele é considerado uma mídia de podcast, o Clubhouse? Eu já vi gente tirando programas de lá. Desculpa, José, eu te interrompi. Não, pode falar? Não. Eu já vi gente tirando programas de lá, né? Então você se encontra lá, mas você, de alguma outra forma, grava aquela conversa e aí você solta isso num feed. Ok. Né? E aí, para mim, ele funcionaria tanto quanto funciona um podcast em live hoje no YouTube ou na Twitch ou, enfim, né? Qualquer outra ferramenta que você use para fazer essa transmissão ao vivo. Quem está participando ali ao vivo, está pegando, está interagindo e está acontecendo. Quem está ouvindo isso gravado depois, primeiro vai sentir que, putz, não peguei o ao vivo, não participei, que chato, né? Aquele sentimento de atraso, né? Exato. E aí, se não for editado e tudo mais, fica chato. Ao vivo é aquele negócio, né? A gente respira, a gente pensa, a gente para, a gente se enrola, a gente muda de ideia, tosse, tem um problema técnico, acontecem coisas, né? Então, putz, será que eu ficar escutando, né, o cara ali tentando consertar um microfone que deu problema ao vivo e tal? Talvez não é tão legal. Na verdade, assim, eu sou, né, consumo muito curso, né? Curso de várias coisas. E tem alguns que às vezes eu consumo que coloca, sabe, grava as lives, ou grava tá gravando, dando uma aula ao vivo e gravando, e depois vai meio que sem edição e vai pra... Fica tão chato de ouvir aquilo, assim, é tão... Eu falo que é desnecessário. Verdade, né? É desnecessário você vender algo como, né, um curso e tudo mais de uma forma tão... Fazendo, né, porque é conteúdo gratuito. Enfim, não sei, eu acho desnecessário. Eu tenho o mesmo sentimento que você, e eu acho que, assim, quem viu ao vivo não vai querer ver no feed depois. Com certeza. E quem tá no feed não tá gostando da experiência. Então eu não sei... É porque eu acho assim, é o tal do improviso, né? Querer fazer o tudo em um. Porque para quem vai assistir um produto gravado, tem uma expectativa que seja um pouco mais objetivo, com corte e tal, preparado. Quem vai para uma mídia ao vivo sabe que vai dar cagada lá no meio. Em algum momento alguém vai errar, o que é normal, e eles até gostam, né? Mas então acho que tentar fazer os dois para uma coisa só não dá muito certo. Esse negócio de aproveitar conteúdo, né? Sim. Thiago, qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? Ou que você quer trazer para os nossos ouvintes? Caramba. Olha só, impacte a vida dessas pessoas que nos ouvem. Certo. Bom, acho que a principal mensagem que eu posso deixar, e aí, independente do nosso papo aqui, talvez para a vida, é que a gente é muito mais do que nosso crachá, galera. A gente é muito mais do que a nossa profissão.
Porque muitas vezes a gente exerce um monte de funções que não faz sentido para a maior parte das pessoas, ninguém entende o que é aquilo, como é que funciona. E muitas vezes a gente se apresenta: oi, tudo bem? Eu sou o Thiago, podcaster. O que isso quer dizer de mim? Que eu produzo podcast, tá? Mas e aí, o que eu gosto? O que eu faço? Quais são meus hobbies? Que a gente prometeu isso e a gente não falou, né? O que ele gosta, o que ele faz. Então, paira o mistério ainda. Agora ele vai ter que falar o que ele gosta, o que ele faz. Manda seguir ele nas redes sociais. É. Exato, segue lá. Então, se você quer descobrir o que o Thiago gosta, o que ele faz, segue lá nas redes sociais. E, lógico, vai pro podcast dele também. Depois de ouvir o nosso, você vai lá pro podcast dele, te acalme. Muito bom. E quem quiser ouvir os podcasts da Sul América, mande seu currículo para o RH, que assim que for contratado, você poderá ter acesso aos programas internos. Exatamente. Olha lá, exatamente. muito bom. E você já sabe, nos siga aí no Spotify, vai lá pro nosso Instagram também, @mentes.em.foco. Enfim, interaja com o nosso conteúdo, porque toda semana tem conteúdo novo, né, Ivan? Sempre de qualidade para todos nós. Valeu, galera, Mentes em Foco. Valeu, Thiago, muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo e trazendo tanta riqueza aí sobre o nosso mundo de podcasters. Discutindo o mundo do podcast. É isso aí. Obrigado, Thiago. Valeu mesmo, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. mais. Até o próximo programa. Até mais.